Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 16, quarta-feira. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o nosso almoço com política e cá entre nós. Você não sabe onde o Brasil se meteu. O Donald Trump acaba de nomear um novo adido militar para atuar aqui no Brasil. E detalhe, deu um chega para lá no governo Lula, já na cerimônia de nomeação do adido militar. Só que não para por aí. O governo Trump também acaba de começar uma investigação sobre atitudes ilegais no Brasil. E a investigação promete chegar muito longe, né? E, inclusive, pode gerar sanções ainda mais pesadas ao Brasil. A gente vai explicar todos esses detalhes para você. Inclusive, o documento que os Estados Unidos enviou de práticas comerciais ilegais citam aí uma velha conhecida dos brasileiros, a Rua 25 de Março. Cita o Pix, falando que o Pix comete muitas ilegalidades e fala também que o Brasil se tornou um falsificador de produtos. Pois é, parece que o Lula está na mira agora mesmo do Donald Trump. Ou seja, parece que ele vai com tudo agora contra o Brasil. E quem vai pagar o pato, é óbvio, é os brasileiros. Em outro passo, o Lula começa a buscar mais e mais sanções. Pois é. Não só o Trump, né, não só o Homem Laranja, agora também o diretor-geral da OTAN, que é a Organização do Tratado Norte, ameaça impor tarifas de 100% sobre o Lula e o Brasil. Tá, mas por que eu vou falar de novo? Eu já falei sobre isso no primeiro editorial, mas por que eu vou falar de novo sobre isso com vocês? É simples. Né? Um esquerdista perguntou de onde que saem essas fontes. Lula é o melhor presidente do Brasil. Quando ele escreveu isso, eu já falei, não merece, né, debater. Mas é bom a gente só colocar as fontes aqui, porque tem gente que para poder entender um pouquinho mais, tem que desenhar, né? Tem que desenhar. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil mandou um desagravo, uma nota pública de rechaçamento contra a manifestação do secretário de Assuntos Diplomáticos dos Estados Unidos. Ou seja, a tensão entre Brasil e Estados Unidos está sem precedentes, né? Nunca teve o Brasil uma tensão tão grande quanto essa que nós estamos acompanhando agora. E aí tem um pequeno grande detalhe. Essa reação do Trump contra o Lula, como eu disse, né? Eu já tinha previsto para vocês lá atrás, beneficiaria o Lula, né? Deu até uma banadinha de rabo para a esquerda, né? E para o Lula e o PT para 2026. Mas calma que não tem muita chance de vingar, não. Mas eles estão aproveitando esse detalhe, vamos dizer assim, né? Detalhe muito grande, que é o tarifaço do Trump. E aí, outras sanções virão. E aí o Lula vai fazer aquilo que ele sempre faz. Vai pegar a culpa, que é dele, e colocar em alguém. Afinal, é dele, ele faz o que ele quiser com isso. Vamos falar sobre tudo isso. Para você que está nos acompanhando, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É sempre importante ter você aqui conosco, participando dos nossos editoriais. E se você não é inscrito ainda, tá? Vamos lá. Poucos canais trazem informação com tanta qualidade, sempre citando as fontes. E se você acha que o Brasil pode tomar um monte de tarifaço, que o Brasil pode ficar maluco e que você, pode sentir um impacto no seu rico dinheirinho, inclusive, eu analiso muito mercados, tá? Eu tenho um analista financeiro que trabalha aqui dentro do escritório só para os investimentos do escritório, tá? O Gil, gente boa demais. Ele falou, olha, Sandro, a previsão hoje, inclusive do mercado, é que o dólar, até o final de 2025, se as tarifas começarem, bata 7,30. Ou seja, se você acha que o seu dinheiro está em risco no Brasil, já parou para pensar em ter uma conta em dólar fora do Brasil, no Uruguai? Num lugar que não entra em conflito, não entra nesses embates, o Lula está fazendo as esquerdices dele e o país olhou e falou, não vou nem entrar nessa, estou aqui, se o Trump quiser negociar ou quer negociar, é o Uruguai. Então, você acha que isso é viável para você? Entre em contato aqui, seja residente no Uruguai, tem uma conta em dólar, tudo legal, usando as regras e as práticas do Mercosul, um país, né, com a maior segurança jurídica da América,
e isso é interessante, tá bom? Dito isso, entre em contato, aguardo vocês e bora de informação. Vamos lá. Pessoal, já vamos chegar de informação importante, né? Olha só isso aqui. Matéria que foi publicada pelo Danúzio, mas está em vários jornais, está na Veja, vários jornais estão retratando isso aqui. Os Estados Unidos nomearam um adido militar em Brasília que não fala português. E detalhe, só um detalhe, excluiu o Brasil da cerimônia, ou seja, fez uma cerimônia aqui no Brasil. É histórico, né, que o adido militar de qualquer país que nomeie um adido militar em outro país, o país sede, né, a base, seja chamado para a cerimônia de posse os militares. Esse caso aqui não aconteceu. O adido militar é uma espécie de secretário de defesa estrangeiro, né, que atua, né, trazendo informações, fazendo relatórios sobre a estratégia e a estrutura de defesa dentro de outro país. Foi o que o Donald Trump acabou de nomear, só que ele fez questão de nomear alguém que não tem laços nenhum com o Brasil. Porque no Brasil sempre tiveram os adidos, né, que atuaram aqui no Brasil, que falam bem o português, que tem um livre trânsito dentro do governo, tiveram trânsito também no governo Bolsonaro. Dessa vez o Trump falou, não, eu quero um cara que não tem nada a ver com o Brasil, não fala português e eu quero esse cara lá. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ele oficializou, inclusive numa cerimônia, que foi uma cerimônia reservada sem a presença do Brasil. Olha só, é um cargo importante que tem a ver com defesa e o Brasil não foi convidado. Segundo informações, inclusive da revista Veja, o militar norte-americano não fala português, não possui familiaridade nenhuma com a República das Bananas aqui. E aí a solenidade aconteceu sem a presença das autoridades militares brasileiras, fato que foi interpretado pelo Itamaraty, né, pelo governo Lula, como mais um sinal de esfriamento nas relações, diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, se alguém achou que já estava indo pro brejo, né? Achou que ia e acabou fundo, né? Já se foi, já não tem mais relação militar nenhuma com o Brasil. Os integrantes do governo Lula, inclusive, avaliam que a escolha de um oficial sem experiência prévia com o Brasil e a realização da cerimônia sem diálogo com essas forças armadas locais, né? Ou seja, sem diálogo com o Brasil, ainda mais com um militar de alta patente, que é como o Donald Trump nomeou, evidencia um distanciamento deliberado por parte de Washington. Ou seja, é mais ou menos aquele recado, ô fi, quero papo com você não. E nesse mesmo momento acontece isso aqui. O tarifaço, no meio, né, do tarifaço de Trump, começa uma investigação agora sobre práticas desleais por parte do Brasil. É o assunto do próximo bloco, nós vamos falar sobre isso. Seguinte, pessoal, o Trump já anunciou 50% de tarifa contra o Brasil. O Brasil latiu mais alto, ora bolas, afinal, o Brasil é um pitbull da Shopee, um pincher, né? Enquanto que os Estados Unidos é um pitbull de verdade, né? Não é da Shopee. E aí, o que é um negócio? O Brasil latiu. Hora que o Trump deu o primeiro latido, o pincher enfiou o rabinho entre... geralmente o pincher tem um rabinho cortado, né? Tentou, falta alguma coisa do pincher. Então, ele acabou correndo. Sim, o Lula ameaçou a lei da reciprocidade. Agora ele já falou que não é bem assim, que está disposto a negociar, porque as indústrias e o agro partiram para cima do Lula. Mas o Donald Trump disse que essas tarifas são só o começo. Essas que o Trump aplicou de 50%, embora tenha um condão comercial, o discurso do Trump foi político. Falou, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, Brasil. Vou dizer para vocês que eu vou aplicar 50% de tarifa porque o Alexandre de Moraes persegue o Bolsonaro e porque o Lula se alinha com o Irã, com o BRICS, quer atacar a moeda, né? E se vocês continuarem perseguindo o Bolsonaro não fazia isso aí que vocês faziam. Se vocês continuarem atacando o Bolsonaro, acabou, tarifa de 50%. Só que agora vem outro argumento. Esse aqui que o Trump está expondo agora é o seguinte: práticas desleais comerciais por parte do Brasil.
Tarifaço de Trump. Estados Unidos inicia uma investigação comercial contra o Brasil. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, que é aquele que o Tarcísio, inclusive, teve uma conversa lá, ele iniciou uma investigação comercial contra o Brasil, com base na seção 301. E o que é a seção 301? É prática desleal. E aí, ele não aplica tarifas, ele aplica sanção mesmo. Ou seja, quer saber, Brasil? Nós não compramos tal produto de vocês. Ah, não, mas eu tô disposto a pagar 50% a mais. Ele falou, nem que você pague 1000%. É sanção. Você é desleal. É o que o Donald Trump está falando do Brasil. A medida foi anunciada ontem, de noite, na terça-feira. Menos de uma semana depois que o Donald Trump anunciou lá o tarifaço de 50%. Um comunicado, afirmou que as análises visa investigar as práticas comerciais desleais do Brasil em relação aos Estados Unidos e citou como exemplo as recentes disputas judiciais entre Brasil e plataformas digitais norte-americanas. Espera aí, alto lá. No anúncio das tarifas de 50%, o Donald Trump utilizou argumentos políticos e não econômicos para aplicar a sanção econômica. Tá? Então, eu vou aplicar 50% de tarifa. É uma medida econômica. Porque o Alexandre de Moraes persegue o Bolsonaro, porque o Lula é um ditador, porque o Lula persegue o Bolsonaro, se alinha com o BRICS e atenta contra a nossa moeda. Esse é o argumento do Trump, né? Tem um quesinho econômico, só o fato de atentar contra a moeda, mas foi uma decisão política. Aqui não. Aqui, nas práticas desleais comerciais, o Trump volta a ameaçar e denunciar o STF. Mas dessa vez não por questões políticas, por questões econômicas. Ele diz que as disputas judiciais entre Brasil e as plataformas digitais estão influenciando na economia norte-americana. Ou seja, as plataformas aqui no Brasil, por óbvio, movimentam bilhões de reais. Acontece que o Alexandre de Moraes já até expulsou o X do Brasil, a Rumble está expulsa do Brasil, a mesma Rumble que move um processo contra o Alexandre de Moraes. Então aqui o argumento é óbvio, tá vendo? O Alexandre de Moraes está causando práticas desleais econômicas contra mim. Sob a orientação do presidente Trump, abre aspas, para a fala do representante do comércio dos Estados Unidos aqui no Brasil. Abre aspas. Sob a orientação do presidente Trump, estou iniciando uma investigação nos termos da seção 301 sobre os ataques do Brasil às empresas americanas de mídia social, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos. Fecha aspas. Essa aqui foi a fala do Jamieson Greer, que é o representante de comércio dos Estados Unidos aqui na República das Bananas. E aí o que acontece? O Trump já aplicou as tarifas. As tarifas de 50% são por culpa da perseguição ao Bolsonaro. Agora ele vai aplicar sanções. Sanções não tem 10%, 20% ou 50%. É simplesmente, olha, eu não tenho mais diálogo com você e não te compro mais feijão. Não, mas eu pago mais 50%. Não te compro mais, porque você é desleal. Ponto. E acabou. Tá? Então, essas sanções, segundo anunciado pelo governo Donald Trump, virão a galope. É o que dá para perceber. Bom, deu para sentir o tamanho de impacto disso aí. O Ivan Kleber falou também sobre essas sanções anunciadas aí pelo governo. Dá uma olhada, teve repercussão internacional. Trump inicia a investigação comercial do Brasil e secretário da OTAN alerta Brasil, Índia e China sobre possíveis sanções. Ou seja, a mídia internacional ultimamente está falando muito do Brasil. Sempre coisa ruim do Brasil. A administração Trump deu início a uma investigação comercial no Brasil nesta terça-feira, dia 15. Segundo reporta o jornal New York Times, abre aspas, a investigação buscará determinar se certas políticas e ações do governo brasileiro são irracionais ou prejudicam empresas americanas, afirmou o escritório de representante comercial dos Estados Unidos em um comunicado. Fecha aspas. A notícia repercute internacionalmente, além do próprio jornal New York Times, a emissora britânica BBC News
E também a agência de notícias Bloomberg, como o jornal francês Le Figaro, estão entre aqueles que repercutem a notícia. Esta notícia junta-se a outras desta terça-feira. Eu fiz um resumo. São elas. O secretário da OTAN alertou o Brasil sobre possíveis sanções de 100% devido à guerra Rússia-Ucrânia. Trump voltou a declarar publicamente apoio a Bolsonaro. Senador Lindsey Graham, do Partido Republicano, aconselhou Putin e outros a telefonarem para o Ayatollah Khamenei. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é quarta-feira, dia 16 de julho de 2020. A administração Trump... Pois é, pessoal, esse é o Ivan Kleber, né, direto de Londres, trazendo informação. Agora, o que a gente precisa entender? Esse documento que veio dos Estados Unidos não foi qualquer documento, né? Ele citou as práticas desleais que o Brasil utiliza, como, por exemplo, a 25 de março, né, um berço da pirataria, bem conhecido, né, falsificações, e o PIX. O governo americano vai investigar as práticas e políticas do Brasil. O escritório do representante de comércio norte-americano disse que o Brasil, né, começou ataques sobre as mídias digitais e sobre propriedade intelectual norte-americana. O representante dos Estados Unidos, que é o Jamieson Greer, ele informou em comunicado que tomou a decisão depois de uma ordem direta do Donald Trump. E esse documento ele cita diversos temas para falar das investigações das relações comerciais, ou seja, agora é por culpa das relações comerciais, como por exemplo o comércio em São Paulo na rua 25 de março, o sistema de pagamento eletrônico PIX, que segundo o Donald Trump também é uma prática desleal. E aí eu já não consigo entender, né, onde ele busca aí informações de que o PIX é uma prática desleal, tá? O que muda a regra aí, né? Talvez por falta de controle ou por maior controle, não sei, né? Mas a gente vai buscar essas informações para trazer para vocês. E aí, como eu disse, né, o Brasil entra na mira agora da OTAN. E aí muita gente perguntou, mas de onde vem a fonte? Vou mostrar a fonte para vocês. Vem comigo. Olha só, eu separei um vídeo aqui do William Vac para falar um pouquinho sobre a soberania do Lula. Cadê o Lula soberano? Será que o Lula agora vai apontar o dedinho que falta lá para a OTAN? Será que ele vai mandar a OTAN se danar? Ou será que ele vai chamar a Janja para falar fuck you, OTAN? Acho que não, né? Dá uma olhada nessa matéria aqui do William Vac aqui, para você que duvidou que a OTAN venha a galope contra o Brasil também. Por quê? Incentivar ali o ditador, o Putin, para ajudar a guerrear contra a Ucrânia. A neutralidade do Brasil já era. A gente já falou sobre isso, que quando o Brasil, o país ou o presidente, né, toma medidas que atentam contra a neutralidade, está prevista, né, na Carta Magna do Brasil, isso aí é caso de crime de responsabilidade. Pode gerar até impeachment. Ouça o que falou aqui o William Vac. OTAN, a gente só fala de ameaça de tarifa do Brasil, tem mais uma, e essa é grande também. A OTAN disse hoje, terça-feira, que Brasil e China e Índia estão ameaçados de sofrer sanções das duríssimas se mantiverem o nível de comércio atual que tem com a Rússia. A reportagem de Mariana Giangiacomo. A declaração foi dada pelo secretário-geral da Aliança Militar, que se reuniu nesta terça com senadores dos Estados Unidos no Capitólio, em Washington. Mark Rutte disse que países como Brasil e China podem sofrer sanções secundárias caso continuem a fazer negócios com a Rússia. Escute, se você é o presidente da China, primeiro-ministro da Índia ou o presidente do Brasil, e você ainda está negociando com os russos e obtendo petróleo, seu gás e às vezes até revendendo por um preço mais alto, sabe que esse cara em Moscou não quer negociações e não trabalha por negociações de paz. Vou impor sanções de segunda ordem a vocês, de 100%. 100%. A declaração confirma a ameaça feita pelo presidente americano Donald Trump de aplicar tarifas de 100% a nações que compram petróleo e gás russos dentro de 50 dias. Foi o prazo dado pelo republicano para que Moscou entre em um acordo com a Ucrânia sobre a guerra, uma forma de atingir o Kremlin economicamente. Depois de sofrer sanções de boa parte do Ocidente, a Rússia tem como grandes compradores os países do BRICS. A China é a maior compradora
exportadora, com 129 bilhões de dólares em importações no ano passado. Já o Brasil importou 12 bilhões de dólares. Em todos os casos, o petróleo e outros recursos minerais lideram a demanda. Além da dependência econômica de países do BRICS, Putin usa o grupo para se contrapor ao Ocidente. Em mensagem à cúpula dos BRICS no começo do mês no Rio de Janeiro, o líder russo disse que o modelo liberal de globalização se tornou obsoleto e que o mundo empresarial está se voltando para os mercados emergentes. Na declaração final da cúpula, sob a presidência brasileira, o grupo ainda mostrou preocupações com ataques da Ucrânia contra estruturas civis na Rússia. Nesta terça-feira, o chanceler russo Sergei Lavrov respondeu numa conferência na China às ameaças da OTAN e de Trump. Disse que o país consegue superar mais uma eventual rodada de sanções. У нас все-таки и так уже беспрецедентное количество санкций против нас объявлено. Справляемся, я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся. Этот вывод тоже основан на... Falou, né, que um número alto de sanções já foram impostas a eles e eles souberam lidar com isso. A grande questão é, as sanções foram impostas aos russos. Agora, vão ser impostas aos países que negociam com os russos. E aí, será que o Brasil está preparado para isso? Aí é uma discussão, né, um tanto quanto mais, vamos dizer assim, mais óbvia, né? O Brasil não está preparado para isso. E aí veio uma matéria do jornal Metrópolis, né, que fala sobre a resposta do Brasil sobre, né, uma declaração do Ministério das Relações Exteriores, do Departamento de Estado norte-americano, que disse que o Brasil saiu, né, da linha de regime democrático histórica que o Brasil tinha para ser um perseguidor de Bolsonaro. Acompanhe isso aqui. Itamaraty soltou uma nota, publicou uma nota há pouco sobre as manifestações do Departamento de Estado norte-americano e da Embaixada também dos Estados Unidos, rechaçando o que considera uma intromissão estrangeira em assuntos do Brasil. Vou ver aqui a nota que diz o seguinte: no que se refere ao comércio, o Brasil vem negociando com autoridades norte-americanas desde março questões relativas a tarifas de interesse mútuo e está disposto a dar sequência a esse diálogo em benefício das economias, dos setores produtivos e das populações de ambos os países. A equivocada politização do assunto não é de responsabilidade do Brasil, mas país democrático cuja soberania não está e nem estará na mesa de qualquer negociação. Continua o Itamaraty dizendo que é inaceitável que os assuntos acabem tomando essa proporção e que tais manifestações não condizem com os 200 anos da relação de respeito e amizade entre os países. Como eu disse aqui no começo, amigos, negócios à parte, né? Tá aí. Pois é, agora eles estão falando em amizade, 200 anos de amizade, chama o presidente dos caras de fascista, faz ameaças contra o cara de tirar a moeda deles de circulação, né? Aplicam tarifas gigantescas contra os caras, e agora amigos, somos amigos, né? Como disse a repórter aqui, amigos, negócios à parte. E o mais bonitinho é a gritaria do Itamaraty, né, e dos três loucados esquerdistas, porque quando o Lula pediu Cristina livre lá dentro da Argentina, não teve nota do Itamaraty falando que a soberania da Argentina precisa ser respeitada. Quando mandou o avião da FAB ir lá buscar uma condenada lá no Peru, a Heredia, também não, que isso, não violamos nenhuma soberania do Peru, pelo contrário, ora bolas, nós simplesmente fizemos algo humanitário. Ora bolas. E aí, a galera do PT tá banando o rabinho. Por quê? Porque segundo eles, ora, agora o Lula ganha. Matéria do Metrópolis para vocês, é a ação de Trump contra o Lula, beneficia Lula e PT se anima para 2026. Olha só, acharam a narrativa perfeita para o Lula ser vitorioso em 2026? Será? Acredito não. A ofensiva econômica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil, abriu caminho para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criasse um terreno fértil, e isso é verdade, para ampliar o discurso de defesa da soberania nacional. Estratégia antiga do político, em resposta à taxação de 50% sobre produtos brasileiros.
O PT tem intensificado nas redes sociais uma campanha que reforça a imagem do mandatário como defensor dos interesses do país, tema que pode ser central para a batalha. Então, além disso, né, o governo do PT veio estabelecer uma resposta àquilo que o Donald Trump disse que é uma caça às bruxas e que resgatou, né, o discurso do PT de nós contra eles. Somos nós, milionários. Detalhe, são milionários sem produzir nada, só às custas do dinheiro público. Nós, milionários, estamos aqui para defender os pobres contra os ricos. Olha que coisa bonita, né? Ainda tem trouxa que acredita. E aí agora, olha só, o PT quer usar as cores verde e amarelo. E detalhe, roubaram o slogan do Bolsonaro. Que isso? Estão roubando até slogan do Bolsonaro. Meu partido é o Brasil. Peraí. Verde e amarelo e o meu partido é o Brasil? Gente, isso aí é roubo. Para, né? Tem criatividade para fazer seu próprio slogan, não? O PT lança novo boné e se apropria da frase bolsonarista: meu partido é o Brasil. Se apropria é um jeito bonitinho de dizer roubão, roubou, né? Olha só, o Partido dos Trabalhadores inaugurou um boné. Nessa terça-feira, dia 15, durante a reunião com o presidente da sigla, Edinho da Silva, na Câmara dos Deputados. Dessa vez, o chapéu se apropria da frase bolsonarista, utilizada pela ala bolsonarista. O meu partido é o Brasil. E aí agora ainda tem gente que vai acreditar que o Lula, que vende o Brasil para a China, é nacionalista, tá? A última vez que a gente viu esse discurso, eu já falei para vocês. Foi um cara de um bigodinho esquisito, né? Um esquerdista, de um bigodinho esquisito, criou o Partido Nacional Socialista. E depois que deu ruim, que causaram uma tragédia, vem a turma dizer que esse cara era de direita. É uma pouca vergonha. Mas o problema é que o PT está se dando bem nessa aqui mesmo. Por quê? A desaprovação do Lula está em 53%. Isso não é bom não, Sam? Não, né não. Por quê? Porque estava em 57% já. E aí, se bem que na minha visão tá passando de 60%, 70%, 80%, talvez até 90%. Ou 100% de desaprovação, né? Agora, a grande questão é que, segundo a pesquisa, tá, a desaprovação do Lula caiu de 57% para 53%. Ou seja, a desaprovação do Lula caiu. As sanções do Donald Trump se viram como um combustível, né, para o governo Lula usar o discurso que eles querem defender o Brasil do Donald Trump e que a culpa dos problemas econômicos até agora... A tarifa nem veio, né? Já tem 2 anos e meio de mandato lulopetista. Há um caos econômico, as contas públicas estão estourando, mas a culpa é do Donald Trump, que ainda vai impor tarifas por coisinhas que o Lula fez. E aí, uma pesquisa mostra, 55% dos brasileiros acreditam que Lula foi quem provocou o Trump ao criticá-lo no BRICS, né? É o que a pesquisa Quaest diz também, ou seja, foi o Lula. 55% dos entrevistados consideram que houve uma provocação por parte do Lula durante a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, de acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira. Outros 31% discordam e 14% nem souberam ou quiseram responder. Ou seja, a maioria dos brasileiros já sabem que a culpa é do Lula. Como é que esse cara, né, 55%, como é que esse cara acha que vai ter chance ainda em 2026. Não tem como. E aí, até a imprensa já está dando umas lapadas no Lula. Dá uma olhada nessa matéria da Gazeta do Povo. Matéria do J.R. Guzzo, jornalista de responsa, tá? De respeito pra caramba. Não adianta o governo Lula reclamar de taxação e continuar agindo como uma ditadura primitiva. O consórcio Lula-STF, fala do J.R. Guzzo, o consórcio Lula-STF, esquerda e as classes que habitam o território não mapeado, que vai dos bilionários socialistas aos pensionistas da Lei Rouanet, estão em transe patriótico. Ora bolas, agora são grandes patriotas, defensores de Deus, pátria e família. E para quem acredita nisso, merece sofrer, cá entre nós. É de onde menos se poderia esperar algo parecido, pois a ideia de pátria ali é uma quase prova de direitismo, quando não de bolsonarismo explícito. Ou seja, quem sempre teve o discurso de Deus, pátria e família é o Bolsonaro,
E o Lula está tentando roubar isso dele. Que coisa, não? Mas olha só, dá uma olhada nisso. A indústria está pressionando o governo Lula. E pediu. E o governo está avaliando agora pedir para o Donald Trump baixar a orelhinha e falar, ô Trump, não aplica as tarifas agora, não, espera mais um pouquinho, deixa a gente negociar mais um pouquinho. Pois é, será que a indústria não percebeu que o Lula e o PT quer essa tarifa o mais rápido possível, porque fez com que o Lula caísse aí 4 pontos na sua rejeição? Ou seja, acharam uma narrativa perfeita. Deu para entender, né? Então, é simples. Nem a indústria, nem o agro são otários. Não são bobos. Eles sabem que o Lula quer as sanções. Eles sabem que as sanções é por culpa do Lula. Só não querem admitir. Afinal, não sei o que eles querem, né? Sei que a ideia deles tá bem furada. Isso é fato, tá? No próximo bloco, nós vamos falar, tá? No próximo editorial, nós vamos falar aí da treta que tá rolando entre o Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas e que respingou até no Flávio Bolsonaro, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, curte, compartilha, é sempre uma honra, um prazer inimensurável estar aqui com você. Muito obrigado pela sua confiança, pela sua credibilidade. Eu vejo vocês no próximo editorial, às 4 horas da tarde, o nosso Chá com Política. Esse foi o nosso Almoço com Política. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, tá bom? E para você que está acompanhando aí tudo isso, essa loucura do Brasil, entre em contato aqui com o nosso escritório aqui e solicite, tá? Uma imigração para o Uruguai, entenda, né, os benefícios da saída fiscal do Brasil. Se você tem condição de sair desse pandemônio, dessa loucura e ir para o Uruguai, um lugar com tributação bem mais vantajosa, onde seu dinheiro vai estar bem mais seguro, entre em contato, é bem importante, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.